Preciosos irmãos, eu vos cumprimento na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero transmitir uma mensagem e aqueles que gostam, prestem muita atenção naquilo que tenho para falar. Você que gosta da meditação da palavra de Deus é o meu convidado. Eu gosto de falar a palavra de Deus, gosto de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse que é para fazer isso. E nós temos hoje à nossa disposição as mídias sociais. Eu tenho um pequeno canal chamado A Voz do Atalaia. São poucas pessoas inscritas neste canal. Mas o meu prazer, a minha alegria é falar do Senhor Jesus Cristo. Uma certa ocasião ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mais de meia dúzia vê o meu canal, as minhas mensagens. Eu tenho procurado falar a simples palavra de Deus. Mas hoje nós vemos que a palavra de Deus está sendo pregada em todos os lugares. Amém por isso. Mas muitos estão pregando por ambição, outros por orgulho próprio, porque nós estamos no fim dos tempos. E o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, ele disse que no fim dos tempos iria ter no meio cristão homens presunçosos, arrogantes, soberbos, caluniadores, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. E ele estava falando do que iria acontecer no mundo gospel. Quando vemos o mundo gospel de hoje, dá tristeza, porque os escândalos estão borbulhando, a ambição pelo dinheiro, pela fama, está borbulhando hoje no nosso meio. O apóstolo Paulo, os apóstolos bíblicos pregavam o evangelho simplesmente por amor do Senhor Jesus Cristo, para resgatar pessoas que estavam perdidas, indo para o abismo. E isso há 2000 anos atrás. Hoje, todos nós, independente de religião, podemos analisar que estamos no fim dos tempos. Em breves palavras, eu quero meditar sobre os acontecimentos para o fim dos tempos. Mas vemos que Deus sempre trabalhou ao longo da história pela sua palavra. Deus trabalhou dentro do número 7. E quando analisamos sobre os milênios, nós vemos que estamos no final do 6º milênio. Vemos na Bíblia Sagrada sobre 7 dispensações. A dispensação da inocência, da consciência, do governo mundo, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, da graça. A dispensação da graça é a 6ª dispensação. E nós estamos exatamente no fim da dispensação da graça. Quando vemos a história do homem que foi esbofeteado, passou um religioso e não fez nada, passou um judeu, passou outro e não fez nada, mas um samaritano passou ali e teve dó daquele homem. E cuidou dele, colocou ele em seus ombros e levou a uma estalagem, a uma pensão,
e disse ao dono da pensão: cuide dele. Quando eu voltar, eu te pagarei. E deixou ali 2 moedas e disse: quando voltar, eu te pagarei. Essas 2 moedas é uma tipologia de 2000 anos. Jesus Cristo voltará depois de 2000 anos. E nós já estamos no fim dos 2000 anos. Vemos ao longo da palavra de Deus as tipologias acontecendo. Não vai dar para ler os versículos agora, porque eu quero falar em breves palavras. Os irmãos de José, por causa da ambição, da inveja, venderam José por 20 moedas de prata. José sofreu muito. Mas no fim da história, José estava entronizado, governando o Egito. E a fome abateu e abateu de maneira feroz. E os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe, precisou ir para o Egito e conversar com o governador. E eles não conheceram quando chegaram lá. Mas José logo se revelou: eu sou o vosso irmão. Aqueles que vocês o venderam, eu estou aqui. E José liberou perdão para eles. Jesus Cristo veio para viver no meio do povo judeu. Jesus é filho de Israel, irmão dos judeus, viveu entre eles, falou com eles, mas não aceitaram o seu irmão, o perseguiram e o mataram. Mas antes disso acontecer, ele foi vendido por um dos seus discípulos por 30 moedas de prata, e isso com o apoio dos judeus. E no final dos tempos, depois do arrebatamento, em sua segunda vinda, Jesus Cristo descerá no meio deles, não no meio de todos, mas no meio de um remanescente judaico. E assim como José liberou perdão para os seus irmãos, Jesus Cristo liberará perdão também para os judeus remanescentes. Olha só o paralelismo da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? O povo judeu. Eles não receberam. Mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E esses filhos de Deus, hoje, é chamado de igreja. Em outras palavras, eclésia, que significa tirados para fora. Tirado do sistema. Tirado do sistema mundano. Hoje, são milhões e milhões e milhões de servos e servas de Deus que fazem parte da igreja de Deus. E quando eu estou falando igreja de Deus, note, eu não estou falando em nome de nenhum ministério, mesmo porque a igreja de Deus está em toda a face da terra. Porque está lá no Apocalipse, capítulo 5 e verso 10, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estamos no mundo hoje que tem praticamente 8 bilhões de seres humanos. A maioria dos seres humanos, ao longo do tempo, tem ignorado as coisas de Deus, tem ignorado a Bíblia Sagrada, tem feito chacota com as coisas de Deus. A maioria tem a Bíblia em casa só como um enfeite, mas não lê a Bíblia, não aplica o coração na leitura da palavra de Deus.
Jesus Cristo, uma certa ocasião, vendo um grupo de judeus religiosos que examinava, e eles tinham cuidado em ter na Bíblia a vida eterna, mas Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. Em outras palavras, é importante ter a Bíblia em casa, é importante ler, mas o mais importante é ter um relacionamento com o autor da Bíblia. A Bíblia, quando ela é lida de coração, o autor está presente. E o autor disse: crescei na graça e no conhecimento. Mas hoje, a maioria dos seres humanos não querem crescer na graça e nem no conhecimento, prefere o mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A maioria dos seres humanos hoje ignoram as coisas de Deus. E vou dizer o que vai acontecer com milhões e milhões de seres humanos. Eu não sou profeta do caos, mas nós estamos no fim dos tempos. E estas coisas que vou dizer acontecerá exatamente no fim dos tempos. Em muito breve, acontecerá a apostasia que o Espírito Santo irá causar. Esta apostasia que o Espírito Santo irá causar vai ser o afastamento de milhões e milhões e milhões de seres humanos que um dia acreditaram na pregação da palavra de Deus, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, e passaram a servir a Jesus e andam em novidade de vida diariamente. Esses milhões serão afastados do mundo pelo Espírito Santo. Esta é a apostasia santa. Está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, quando diz lá: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. Apostasia aqui é retirada, afastamento. E quem vai causar esta apostasia é o Espírito Santo, pois é ele que vai arrebatar a igreja do Senhor Jesus Cristo desse mundo para a glória de Deus, ao encontro do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre paralelismo. Note uma coisa: 7 dispensações, 7 espíritos, 7 igreja, 7 era. Note uma coisa: José no Egito se revelou aos seus irmãos e os perdoou. José estava no governo. Ele foi massacrado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, mas no fim da sua vida, exaltado, liberou perdão aos seus irmãos. Jesus Cristo também, quando estava aqui, viveu de uma maneira simples e humilde. Não foi muito bem-vindo, foi odiado, chamaram de comilão, de beberrão, de falso profeta, perseguiram ele e o mataram. E antes de tudo isso, ele também foi vendido por 30 moedas de prata. Mas no fim, ele, entronizado, irá liberar perdão aos seus irmãos. Vemos o que aconteceu também em 2 de Reis, capítulo 2, verso 23, quando Eliseu estava passando em um determinado lugar. 42 jovens debocharam dele, chamando ele de calvo, de careca. E ele então decretou uma palavra de juízo. Note uma coisa: 42 jovens. É um tipo também de 42 meses que Israel vai passar.
Depois dos 42 jovens, 2 ursas saíram do mato e devorou aqueles jovens. Esta foi a tribulação desse tempo para 42 jovens. Israel perseguiu o Senhor Jesus e o matou, junto com os romanos. Israel passará por 42 meses de grande tribulação. E dentro desses 42 meses, vai ser apresentado para eles, não 2 ursos, mas 2 bestas. O anticristo se revelará para enganá-los. E o falso profeta também. 2 sagazes usados por Satanás para enganar o povo judeu. E vão conseguir. Olha só o paralelismo da Bíblia Sagrada. Sobre o arrebatamento da igreja, está codificado lá no livro de Gênesis, capítulo 24, é um paralelismo também. Abraão ali é um tipo de Deus. Isaac é um tipo de Cristo. Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Rebeca, um tipo da igreja. 9 camelos, e nos camelos, presentes. Rebeca recebeu 9 tipos de presentes quando ela disse: irei com este moço. Quando a sua família diz: irás com ele, e ela disse: irei. Nesse momento, ela foi presenteada. A igreja de Cristo na terra tem os 9 dons do Espírito Santo. É um paralelismo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem os seus líderes também. Os primeiros que foram exemplos e ficaram como coluna da igreja é os 12 apóstolos bíblicos. Depois foi estipulado, estabelecido por Deus, pastores, evangelistas e presbíteros, quando Paulo disse: ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, querendo aperfeiçoamento dos santos. A igreja é abençoada com os dons ministeriais. Mas grande é a responsabilidade para aqueles que estão nos púlpitos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele mesmo deu uns para pastores, presbíteros e evangelistas, querendo aperfeiçoamento dos santos. Ai dos pastores que não apacentam bem o povo de Deus. Ai dos evangelistas que não evangelizam o povo de Deus. Ai dos presbíteros que não ensinam a sã doutrina da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa. A Bíblia diz: ai do presbítero. Não é isso que ela diz de outra forma. O presbítero que governa, e governa bem, em outras palavras, preside, e preside bem, ele é digno de duplicada honra. Hoje, no nosso tempo, obreiros fracos, igreja fraca. Obreiros fortes, igreja forte. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselho há segurança. E a Bíblia aconselha ao pastor a apacentar
E ela dá advertência aos pastores. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. E é o que nós estamos vendo hoje. Por ambição, por dinheiro, por dízimo. A palavra de Deus nos adverte da seguinte forma: o bispo que administra bem, ele é digno de duplicada honra. Porque a bênção de Deus, ela passa, a bênção que chega na igreja, ela passa pelo altar. Não que as pessoas do altar são melhor do que ninguém, não é isso. As pessoas do altar, o que eles têm é mais responsabilidade de ser o exemplo do rebanho. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre homens do mal que iriam existir no fim dos tempos. Mas sobre Timóteo ele disse: quanto a ti, tens seguido a minha doutrina, intenção, fé, longanimidade, bondade, temperança, perseguição, lutas tais quais me aconteceram em Antioquia. Tu tens visto a minha postura. E o apóstolo Paulo foi o exemplo de pastor, exemplo de evangelista, exemplo de bispo e exemplo de apóstolo. E ele deixou esse precioso legado para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, que hoje é milhões e milhões, serão arrebatados. No momento que os milhões de arrebatados subirem, milhões serão mortos ao mesmo tempo. Batidas de carro, ônibus, trem, caídas de avião, acidentes em todos os lugares da Terra. O mundo vai entrar em um caos. E milhões ficarão em várias partes, dentro dos carros, dos ônibus, dos trens, acidentados, mas ainda vivos. Os hospitais já estão abarrotados, não vão ter capacidade para dar o suporte aos milhões de acidentados. E também vai ter milhões de pessoas que não foram, que não se acidentaram, que não morreram, mas ficarão milhões aqui, decepcionados e aterrorizados com os acontecimentos que irá acontecer em um mesmo dia, ou talvez uma mesma noite, um mesmo momento. Porque o arrebatamento trará a glória para milhões, mas desespero para a maioria dos seres humanos. Por quê? Porque rejeitaram o ensino da palavra. Você que vai ver e ouvir essa mensagem, comece a temer e obedecer a Deus, a ler as Escrituras Sagradas e aceite a Jesus na sua vida. Procure uma igreja onde prega a mensagem pura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem como fugir dessas coisas que estão para acontecer. Não tem como fugir. O mundo está envelhecido. Nós estamos no fim dos tempos. Porque as coisas de Deus, a obra de Deus, vai se concretizar em 7º milênio. Nós estamos no final do 6º milênio. É o tempo do ser humano que está no final. Note uma coisa, paralelamente falando, 6 dias trabalharás e no 7º descansará. Deus fez toda a sua criação em 6 dias, no 7º descansou. Não que ele cansa, não é isso, mas é para a compreensão do ser humano. Deus deu o mundo para os seres humanos usufruir. Mas no 7º milênio,
Não é seres humanos que vão estar tomando as rédeas do mundo. É o Senhor Jesus Cristo que irá tomar as rédeas deste mundo. Nós estamos em 2024, o que mostra que nós já estamos no tempo de prorrogação. Está muito perto para o Senhor Jesus Cristo assumir os governos deste mundo. Vai acontecer o arrebatamento, o mundo vai entrar em desespero, em um caos, por 7 anos de tribulação e grande tribulação. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo está voltando para socorrer a terça parte dos judeus que estarão no deserto. Aí ele vem para o Monte das Oliveiras. E aí ele vai julgar as nações. Eu não sei como se dará isso, mas ele vai julgar as nações. Mateus capítulo 25. Aos bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim. Vai colocar eles à esquerda e dizer: apartai-vos de mim. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui nu e não me vestiste, fui estrangeiro e não me hospedaste. Quando te vimos assim? Aquilo que não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Os pequeninos não é a igreja, os pequeninos é o povo judeu, que vai ficar para a grande tribulação e não vão ter assistência. E vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse? O reino messiânico, o milênio. Ele vai colocar o povo judeu por cabeça no milênio. E muitos gentios que procuraram defender a fé cristã depois do arrebatamento, não aceitando a marca da besta, e morreram nesse sentido, serão ressuscitados e entrarão no milênio. E muitos e muitos e muitos e muitos que estarão vivos, sofrendo, mas não aceitaram a marca da besta. Vai se cumprir a palavra que está no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 9. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu já vou encerrar. Mateus 24. Mateus 24. Não, não é o 9, é o versículo 13. Olha o que está escrito aqui. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aqui não é para a igreja. Aqui é para aqueles que estiverem dentro da grande tribulação, escapando de uma forma ou de outra do governo sagaz satânico e não aceitaram a marca da besta. Estes chegarão no abrir do milênio. E quando o milênio for estabelecido, eles entrarão para o governo de Cristo. Porque Jesus Cristo será o Rei dos reis e Senhor dos senhores sobre toda a terra. E nesse tempo, ele vai reger o mundo com vara de ferro. Os tiranos do mundo serão abatidos, os soberbos serão abatidos. Ele fará cessar toda a injustiça. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
A Ele seja glória e louvor, agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe. Se você gostar, partilhe esta mensagem. Deus os abençoe ricamente.